Meninos do sétimo ano, tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje de artes, quero fazer alguns comentários sobre a nossa prova, né? A nossa prova, nossa avaliação, foi de forma geral, foi boa, né? Então, muitos colegas saíram bem, a grande maioria saiu bem. Uma pequena minoria não saiu muito bem, não, né? Mas a grande maioria conseguiu. Né? Parabéns para vocês, né? O sétimo ano está de parabéns por estarem participando das aulas, perguntando, questionando. Muito bem, minha gente. Muito bem. Eu tenho muito orgulho de vocês. Muito orgulho mesmo. Viu? E quero dizer a vocês que a gente continua na nossa luta. Né? Sexta-feira, próxima sexta-feira, se não me engano, dia 18, foi adiado. Né? O boletim que sairia sexta-feira, agora dia 12, foi adiado para a outra semana. Então o boletim de vocês, se não me engano, vai sair dia 19, eu acho. 18, 19 de junho está saindo o boletim de vocês. Tá certo, minha gente? Mas de uma forma geral, foi todo mundo bem. Viu? Vejam. Abram o livro de vocês aí. Abram o livro de artes de vocês, onde tem aí escrito Renascimento, produção artística na Renascença. Abram aí, produção artística na Renascença. Produção artística na Renascença. Procure no índice. Veja lá no índice do livro de vocês. O índice é onde tem o número das páginas, né? Veja lá. Produção artística na Renascença. E abram lá para mim, certo? Vejam. Então hoje vamos falar um pouco sobre o Renascimento, né? Eu acredito que vocês no final desse ano, né, no final do sétimo ano, acho que terceira ou quarta unidade, vocês vão, eu acho que agora na terceira, vocês vão começar a estudar sobre Renascimento, não é? Antes da Reforma Protestante. Então o Renascimento, ele foi um período histórico da humanidade que ele vai acontecer depois da Idade Média. Veja, a Idade Média é aquele período chamado, né, de Idade das Trevas, onde a religião dominava tudo, né? A Igreja Católica controlava tudo, a ciência, a tecnologia, os livros, a liberdade de expressão, tudo. E após a Idade Média, no ano de 1300, você tem esse período conhecido como Renascimento. Renascimento ou Renascença, porque falava de quê? De um novo surgimento da humanidade. Uma nova humanidade que estava nascendo. Ou seja, aquilo que nasce de novo, aquilo que nasce novo, e o que é velho fica para trás, é o que? É um renascimento. É o nascer novamente, é o nascer de novo. Então, o Renascimento, ele foi um período que aconteceu entre o ano de 1300 e 1500, século XIV a século XVI, e ele vai ficar marcado pelas grandes transformações da humanidade. Se na Idade Média o homem focava só na religião, só a religião, só a religião, a religião explicava tudo. A religião explicava a origem do homem, a origem do universo, a origem da terra, tudo. Já no Renascimento, não. Agora, o foco e o centro de tudo vai ser o quê? O homem. O homem agora, ele vai ser o centro de tudo. Ele vai explicar tudo. Então, diante disso, surge o quê? Surge a arte renascentista. Ou a arte do renascimento. Então, a arte renascentista, ou a arte do renascimento, vai surgir juntamente com esse movimento histórico que visava o quê? Uma renovação da sociedade. Se na Idade Média tudo era centrado na religião, a religião explicava a origem do homem, a religião explicava o destino do homem, o nascimento do homem, a morte do homem, o trabalho do homem, tudo, a ciência, tudo. Já no Renascimento,
que é o período que vem depois da Idade Média, o que é que vai acontecer? O centro de tudo vai passar a ser o homem, a humanidade. Tanto é que durante o Renascimento vai surgir uma corrente de pensamento chamada humanismo, que vai dar origem a vários escritores. Um deles é Erasmo de Roterdã, que foi um dos grandes escritores daquela época. Você tem Thomas More, que é outro grande escritor também. Então, todos esses escritores vão surgir nesse período do Renascimento. E aí, o que é que você tem? Na arte renascentista, a arte do Renascimento, você tem o homem também como centro do objeto de arte. Então, o homem passa a ser visto como grande inspiração para as obras de arte durante o Renascimento. Os grandes artistas que vocês conhecem, por exemplo, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, todos eles são desse período. Leonardo da Vinci é visto como uma das grandes figuras, né, da arte. Leonardo da Vinci ele é conhecido por ser um inventor, pintor, escultor. E aí você tem, na obra de Leonardo da Vinci, o homem, né, como centro. Veja que Leonardo da Vinci ele esculpe, né, muito o homem. Né? Veja que a arte ela volta muito para a arte clássica, a arte do estilo grego que nós vimos. Né? Veja que no Renascimento, se nós tínhamos visto anteriormente a arte da Grécia representando a perfeição do homem, no Renascimento, essa perfeição ela vai crescer ainda mais. Você vai ter quadros, vitrais, você vai ter abóbadas, que são os tetos das igrejas. Já viram como são os tetos das igrejas da cidade? Não é? Bem detalhados, né? Mostrando o céu, mostrando o ser humano. Né? Então, no Renascimento, você vai ter o ser humano colocado no pedestal. Né? O ser humano ele vai ser visto como objeto de quase veneração. Por quê, professor? Isso acontece. Porque no Renascimento, minha gente, o homem passa a dizer assim, olha, a gente tem que representar aquilo que é o mais belo que foi criado por Deus, que é o próprio ser humano. Então, se o ser humano é a obra-prima do Criador, se o ser humano é a obra-prima de Deus, então nada mais lógico do que o artista pintar e representar a obra-prima de Deus em sua máxima perfeição. E aí você vai ter inúmeras esculturas, tanto do Michelangelo, como do Rafael, como do Leonardo da Vinci, representando, né, o ser humano. Procurem na internet depois, no Google, e coloquem assim, obras de arte de Leonardo da Vinci, obras de arte de Michelangelo, obras de arte de Rafael. Vocês vão ver como eles procuram tratar e representar o homem de maneira perfeita, não é? De maneira bela, de maneira a colocar as pessoas que veem aquele quadro, aquela obra de arte, para que aquelas pessoas fiquem impressionadas, né? Oh, que coisa linda, que coisa bela, como é maravilhoso aquela obra de arte, aquele quadro, aquele mural, aquele mosaico, né? Então veja, esse era o objetivo da arte do Renascimento. O Renascimento, ele termina na época da Reforma Protestante. Em torno de 1530, quando a Reforma Protestante ela se encerra, termina o Renascimento. Então lembrem, gravem na cabeça de vocês. O Renascimento é um período histórico e artístico que vai durar do século XIV, de 1300, ao século XVI, 1500. Qual é o objetivo do Renascimento? Representar e retratar o homem na sua mais bela e pura perfeição, como obra-prima do Criador de Deus. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Estou com muita saudade, viu? Muita saudade de vocês. Fiquei com muito orgulho na prova. Que eu sei que vocês,
Arrasaram. Obrigado, minha gente, por ter estado aqui comigo hoje. Sexta-feira estaremos juntos para tirar dúvidas. Vamos rever essa aula sobre renascimento, tá certo? Um abraço, minha gente.